Então, isso, quem trabalha com economia criativa trabalha porque gosta. E quem é servidor público escolheu fazer isso. Então, quem está na Ancine escolheu duas vezes trabalhar com esse troço porque gosta e porque resolveu servir o Estado brasileiro. Então, a galera está afim de fazer. Então, é trazer esse pessoal para dentro do processo de tomar decisão. Ninguém conhece melhor como isso daqui funciona do que eles aqui. Então, é trazer para dentro para a gente poder construir junto. E botar o corpo técnico da agência também em contato com o mercado, né? Então é ter esse processo de troca de uma maneira muito forte. E aí, cara, é eficiência, eficácia, transparência o tempo inteiro e diálogo. Quando a gente fala da desburocratização, é a simplificação, racionalização e otimização dos processos, a gente entra nas instruções normativas. Essa apresentação está no site da Ancine, tá? Tem uma notícia lá sobre a minha apresentação no Rio do Sul, ela está disponível ali no link na apresentação no Rio do Sul. Tá? Então, a revisão das instruções normativas sempre com o objetivo de agilizar o tempo de resposta para o mercado, né, diminuição do tempo de abertura e encerramento dos processos, ter um trabalho mais direto, né? Racionalização e otimização. Gestão participativa. Hoje a gente tem muito mais servidores nos cargos de gestão e administração, a gente tem nos cargos estratégicos, o empoderamento das áreas técnicas na hora que os processos hoje, é lógico que a gente tem uma visão estratégica. Eu tive a sorte de, quando eu cheguei, ter dois assessores bacanas e que eu tive dois meses, isso foi muito legal, como diretor da Ancine, e ali tive a oportunidade de conhecer uma galera, né? De procurar entender por dentro. Então foi o meu período de diagnóstico como gestor para tentar pensar em como que eu monto o meu time. Eu aprendi desde quando eu comecei a trabalhar e tive a sorte, né? A gente só cai a ficha depois que você amadurece, mas eu tive a sorte do meu primeiro emprego, né? Eu saí da faculdade para trabalhar no Banco de Investimentos Garantia. Então, assim, isso meio que deu uma moldada na minha cabeça, no meu DNA de gestão, que, assim, eu não consigo não trabalhar com gente e compartilhando e ouvindo e construindo junto e tendo gente muito boa. Assim, para trabalhar comigo tem que ser necessariamente melhor do que eu. Sabe? Tem que ser melhor do que eu, porque senão, assim, eu não consigo tocar. Entendeu? Tem que me ajudar, tem que me provocar, tem que fazer as coisas. Né? Então, esse negócio de montar o time e delegar para eles, hoje as coisas vêm de baixo para cima. A gente diz, olha, eu quero fazer isso. Me diz aí como que faz, como que a gente constrói. Entendeu? Como que o negócio vem de baixo para cima. Então, a gente tem empoderado as áreas técnicas na hora de tocar. Tá? A eficiência, sempre pensando, hoje a gente está pensando na integração das áreas de fomento, a transformação dos processos, a revisão e a integração dos sistemas. Por incrível que pareça, a gente tem diversas superintendências, elas não se conversavam, eram sistemas independentes, processos independentes, bancos de dados independentes. Por isso que a gente, na relação com a Ancine, quando estava lá de fora, tinha que entrar várias vezes com a mesma informação em diferentes etapas do processo. Isso, assim, não é por acaso, porque os bancos de dados são diferentes mesmo. Aquela loucura de entrar no fomento, que tem o fomento direto e indireto, né, SFO e SDS, você lida lá com lei de incentivo e lida com o fundo setorial, você libera o dinheiro da lei de incentivo, manda todas as informações, aí um mês depois você assina o contrato do fundo setorial, manda, aí vem um e-mail da área, da outra área para você mandar a mesma documentação. Isso aconteceu comigo ano passado, com o filho do meu irmão. A gente liberou um dinheiro em janeiro, daí em março a gente assinou um contrato do fundo setorial, bateu, eu liguei para o Gustavo Rola, que era o sub da Superintendência de Desenvolvimento Econômico, hoje é o meu trabalho ali na assessoria internacional. Eu liguei, pô, Gustavo, eu acho que está errado, me pediram aqui a mesma documentação que eu mandei ali para a SFO há 2 meses para liberar a grana lá do artigo 3º e tal, e do fundo. Ele falou, não, Cristo, é isso aí mesmo, é porque os bancos de dados são diferentes. Ah, tá certo. Beleza, aí você manda, né? Você vai fazer o quê? Né? Você quer o dinheiro, né? O negócio tem que sair, aí você manda, espera mais um tempo e tal. Então, isso é fundamental, né? Então, hoje a gente procura trabalhar essa integração muito forte da agência. Né, das áreas, as áreas têm que conversar, né, tem que ter essa conversa e essa integração maior entre as áreas, dos processos. A gente está trabalhando tudo isso desde o início. Tá? Eficácia, bom,
fazer funcionar, mas também tem que converter, né? Análise mais aprofundada e maior controle dos dados da ensino, né? E a foco no atendimento às necessidades. Quem diz que eu vou fazer é o mercado, né? Transparência, isso é um princípio meio básico, né? Parece meio óbvio falar isso, mas assim, há um mês a gente começou a divulgar internamente todas as decisões de diretoria colegiada, das reuniões de diretoria colegiada começaram a ser divulgadas na semana passada. Tá? Nem o corpo técnico interno da Ancine tinha conhecimento específico quando as decisões saíam, acesso direto às decisões da diretoria colegiada e às atas das reuniões. Hoje, internamente, isso circula no dia da reunião. Terminou a reunião, sai publicado no dia seguinte, todo mundo está sabendo o que está rolando. A secretaria da diretoria colegiada hoje é tocada por uma menina sensacional, que é a Clarice, que vem do Fomento, e está implementando esse processo da gente. O objetivo a longo prazo é transmissão ao vivo, live, no mínimo no YouTube ou no Facebook, das reuniões de diretoria colegiada. Isso é a meta, né, para a gente trabalhar. O que não é, vamos lá, novidade nenhuma, né? A Anatel já faz isso, né? Então, publicidade das decisões de diretoria colegiada no site, esse é o próximo passo, essas decisões ficarem públicas efetivamente também para fora, a gente está nesse processo. E aí a categorização dos documentos públicos, ou seja, a gente dizer para o mercado qual é o nível de sigilo de cada dos documentos que a gente tem internamente, ou seja, o que pode ser acessado, em que nível, em que medida, e o acesso dos servidores sobre os processos de fomento. É verdade isso, tá? O diálogo, né? Participação, identificação das dores, a inclusão dos servidores, ativação das câmaras técnicas. Hoje a gente tem algumas câmaras técnicas rodando, né, da cota de tela para o mercado exibidor, para poder monitorar o mercado exibidor mensalmente. A primeira vai ser agora no dia 2 de maio, e vai ter mensalmente. É uma reunião essa reunião vai ser divertida de ver, porque vai ser produtores, distribuidores e exibidores, todos na mesma mesa, debatendo sobre os resultados do mercado e se a cota de tela está funcionando ou não. Fala, não, beleza? Obrigado. Se o mercado está funcionando ou não, né? E por que está funcionando e por que não está funcionando. Como que a cota de tela, estamos cumprindo a cota de tela, não estamos cumprindo, por que não estamos cumprindo, e uma reunião aberta com todo mundo na mesa. Ao mesmo tempo tem hoje a acessibilidade, a gente vai colocar uma câmara técnica também relacionada aos direitos, porque hoje, e ao registro, né? Hoje o registro de obra, o CPB, ele, ali na agência, ele tem uma função muito mais cartorial, efetivamente, do que um depositório, um banco de dados para a gente, né? Hoje a gente não consegue, que foi uma das perguntas, a gente não consegue chegar e categorizar, pontuar roteirista ou diretor de televisão, porque eu não tenho esse dado. O CPB, ele não está colado no roteirista, ele está colado em um diretor da obra. No longa-metragem, tudo bem. Mas na série de TV, que tem vários diretores, não rola. Você tem um diretor só na série de TV. Aí é o diretor, os outros não estão. O roteirista não está. Aqui o chip das músicas não está. O autor da trilha sonora não está. Então o chain of rights do produto, ele não está colado no CPB. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Quais são as informações que precisam ser colocadas para a gente transformar o registro da agência efetivamente num depositório de banco de dados e a área que analisa direitos, né? Essa área que vai me dizer se aquilo ali está em compliance com o que é realmente uma obra brasileira independente, pode, não pode e tal. Todo mundo aqui sabe o que é uma obra brasileira independente, como tem que fazer. A gente não precisa, isso é minha visão, tá? A gente está vendo como que resolve isso internamente, a visão de uma parte da agência na forma de interpretar, né? A rigor, se eu declaro que eu vou cumprir com o que está dito ali, para aquilo ali ser uma obra brasileira independente, todo mundo aqui é grande, vai e faz. Aí lá na frente, o cara vai fiscalizar e vai ver se você cumpriu ou se você não cumpriu. Se você não cumpriu, né? Fiscaliza. Fiscaliza, pune, paga multa, TAC, termo de ajustamento de conduta, medida compensatória e tal. É aquilo. Se a CVM tivesse que analisar toda e qualquer compra e venda do mercado de qualquer ativo, não tinha mercado no Brasil, né? Você não tinha fundo de investimento, a gente não ia conseguir mexer com o nosso dinheiro no banco.
sabe? Então, assim, é um modelo, a CVM tem metade do número de servidores que a Ancine tem, e a CVM lida com o mercado financeiro brasileiro. Então, é um modelo da gente chegar e trabalhar muito mais com a inteligência do dado, para a partir da inteligência do dado a gente traçar a política pública e como que a gente vai tocar, do que propriamente controlar, ser um gatekeeper na entrada, né? Entendeu? Então, o modelo muito é esse. Por isso que esse diálogo, tanto para fora como para dentro, é importante para a BUR, para a gente poder ter tanto a análise de dados na frente, que é a análise de mercado, né, o prospectivo, como o depositório, que é o banco de dados, né? Os princípios: liberdade de expressão, a regionalização. Eu, como produtor de audiovisual independente do Distrito Federal, apesar de morar no Rio de Janeiro desde faz 18 anos, né? Antes fui para São Paulo, mas cresci em Brasília, meu irmão está lá, a produtora é de lá, né? Hoje, graças a Deus, eu sou pai de cariocas, né? Então, assim, não sou, meu pai foi, sou pai de cariocas, então estou ali, né? Quase, né? De coração. Então, liberdade de expressão é o princípio básico. Isso pode parecer meio óbvio, mas, assim, qualquer pessoa pode falar o que quiser com relação ao que a gente está colocando. A gente está sempre disposto a sentar e debater e conversar. Aquele troço, dentro, pelo menos da minha maneira de gerir, errar para mim não é um problema. Tá? Errar para mim não é um problema. Eu vou errar, isso é óbvio, todo mundo erra. É muito mais difícil acertar do que errar. Agora, tem que corrigir, né? O negócio é corrigir. Corrigir é o mais importante. Eu fiz judô há muito tempo. Eu sou um judô, sou faixa preta e tal, há muito tempo, né? Faixa preta CE. Eu não pratico há muito tempo. Mas a primeira coisa, isso é uma coisa, eu comecei a fazer judô com 4 anos. Passei 6 meses só fazendo rolamento, caindo. Ficava puto, ficava, pô, mãe, tem um golpe. Pô, não estou dando golpe, só tomo golpe, só caio e tal, parará. Aí você vai aprender lá na frente, que é o seguinte: por que você só cai, né, no início? Porque você tem que aprender a cair, né, cara? Você tem que aprender a cair para não se quebrar inteiro, porque você tem uma certeza dentro de um tatame, né, dentro do judô, que você vai tomar um golpe. Agora, você tem que saber cair para você levantar, entender por que você caiu, entender por que você caiu, para você não cair de novo daquele mesmo jeito, daquele golpe, e partir para cima da luta de novo. Então, assim, você cai porque você errou. Agora, você tem que, bom, beleza, levanta e parte para cima de novo. Então, isso é o Lean Startup da vida, né? Então, é a tese do MVP, né? Então, vamos para cima. Tá pronto? Não está pronto, mas dá para ir? Dá para ir, vamos para cima. E vamos medir, né? Vamos medir esse troço, vamos ver como ele mexe. Aí beleza, mexeu para cá, porra, não é para cá. Então vamos corrigir e pá, bota de novo. E aí, corrigiu? É você que não pode ir no rumo errado o tempo inteiro, né? Porque daí para corrigir o rumo é muito mais difícil. Então não tenho medo de errar. Né? Isso é o que eu procuro falar para a galera. Ó, vamos para cima. Né? E tem ideia. Bom, regionalização. Como produtor de Brasília, a regionalização é importante, é um dos princípios fundamentais, e a gente está trocando isso, porque não é regionalizar, é nacionalizar a produção brasileira, né? Então a gente não regionaliza, a gente nacionaliza, a gente vai para cima. Né? Então o Fundo Setorial hoje está trabalhando com agentes financeiros espalhados pelo Brasil, a gente está começando a estabelecer essa relação. Ontem mesmo, o Ricardo Pecorari, que é o secretário de Política de Financiamento, estava em Minas, falando com o BDMG e com o DEMIG. A gente já está abrindo aí com o Banco do Nordeste, tem conversado com o Bandes, a execução hoje é pelo BRDE, então a gente está procurando expandir essa execução financeira, sim, para chegar mais perto do público final, entender quais são as peculiaridades dos mercados locais, mas também dar celeridade, né? A partir do momento que eu tenho mais gente com capacidade de execução e processamento, melhor a gente executa, né? A gente tem a parceria aí com o MINC no programa Cultura Gera Futuro, que está aí, né, circulando o Brasil, mostrando por que investir na cultura, né, no audiovisual, quais são os mecanismos. Então, eu estava em Brasília anteontem falando sobre isso, então é procurando trazer um empreendedor
e o investidor, né, o patrocinador e o investidor, para poderem entrar nesse nosso mercado. As cotas como instrumento de infraestrutura e capacitação, né, para CONE e FAMES. CONE é o Centro-Oeste e Norte-Nordeste, que na lei ali do Fundo Setorial a gente precisa investir 30% dos recursos do fundo, e FAMES é Minas Gerais e Espírito Santo Sul, que no regulamento o Fundo Setorial precisa investir 10%. Historicamente ele vem trabalhando edital a edital, dedicando 30% e 10%. A gente vê e já percebe, né, com o histórico, que isso não tem sido eficaz, né, porque o dinheiro ele sobra. Apesar da gente ter oferta, falta demanda. E por que falta demanda? Porque não tem projeto. Né? Não tem projeto no nível, não chega projeto capaz. Então a gente identifica que falta capacitação, falta infraestrutura. Então o objetivo é, a gente obviamente vai continuar investindo, tendo recurso para investir em desenvolvimento, produção e comercialização de obras audiovisuais em todas as plataformas nessas regiões, mas vai haver um investimento mais pesado em infraestrutura e capacitação nesses locais. E a gente ter o corpo técnico da Ancine, né, trabalhando nessa possibilidade de capacitação, né, do empreendedor criativo de audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo. E aí os co-investimentos regionais, a gente mudou o modelo, tem uma alavancagem maior de co-investimento regional. Antes a gente casava com o município ou o estado, se fosse Rio-São Paulo era 1 para 1 do recurso investido, cada R$1 colocado pelo ente federativo, né, Rio-São Paulo a gente casava 1, FAMES era 1 para 1,5, né, Minas, Espírito Santo Sul, e CONE era 1 para 2. Agora a gente mudou, é 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, e se for município que não seja capital, aumenta em 1 ponto, então 1 para 4, 1 para 5, 1 para 6, a gente espera, e flexibilizou a destinação do recurso. Antes esse investimento tinha que ser necessariamente em produção, a gente já flexibilizou no modelo para Niterói, né, onde Niterói, a contrapartida de Niterói foi em diferentes recursos, tem desenvolvimento, tem capacitação, tem festival, e aí esse volume de investimentos que ele faz serve da contrapartida dele e a gente investe em produção. O que a gente está fazendo agora é que a gente está levando também o nosso investimento também poder ser flexibilizado de acordo com a característica de cada local nesse co-investimento. Então, é procurar dar uma acelerada, porque a gente também tem um problema no fundo setorial, que é a capacidade de execução, né? Historicamente, a Ancine ela sempre executou menos da metade dos recursos colocados disponíveis anualmente. Por burocracia, né? A estrutura das linhas, né? Essa trava dos 30% necessariamente. Então, todas essas mudanças que a gente vem fazendo e identificando, elas são consequência, né, da operação do fundo aí nos últimos 10 anos, desde 2006, e nos últimos 5, né, de 2012 para cá, com esse volume de recursos. O pluralismo e a diversidade, a gente passa a olhar e analisar, né, a Superintendência de Acompanhamento do Mercado fez uma análise completa aí do mercado, né, de produção e viu que existe, isso é fato, né, uma completa, não é uma completa, mas uma ausência grande de diretoras mulheres e realizadores negros, né? Então, assim, 17% das obras produzidas, né, são dirigidas por mulheres e 2% por diretores negros, 0 nenhuma por diretora negra. Então, é meio óbvio que algo precisa ser feito para mudar essa realidade, né? Para mudar essa realidade, procurar incluir. Então, a gente tem uma comissão, né, da diversidade formada por servidores da Ancine que tem trabalhado levantamento de dados junto com a Superintendência de Acompanhamento de Mercado para poder embasar o nosso processo de tomada de decisão, tanto no âmbito do Conselho Superior de Cinema como no Fundo Setorial, né, no Comitê Gestor do Fundo Setorial. Então isso aí levou que nos editais da Secretaria do Audiovisual, né, foram lançados recentemente com cotas de 50% para mulheres, né, e, se não me engano, 25% para negros e índios. E no nosso, que a gente lançou agora da Ancine, o seletivo de longa-metragem, a gente colocou cota de 35% para mulheres diretoras
e 10% para a linha dos índices. Vamos ver como é que vem essa demanda para a gente ir calibrando para frente, porque a gente tem um histórico da oferta de projetos, eles estão em torno disso, de mulheres um pouco menos, de diretores negros um pouco menos, de oferta de projetos, mulheres em torno disso. Vamos ver se a gente consegue converter esses projetos nessa seleção, né? Aí os desafios hoje, né? Regulação do VOD, revisão e simplificação das INs, a reformulação dos editais com a entrada dos games aí de uma maneira muito forte dentro do processo, né? Investimento em infraestrutura tecnológica associada ao audiovisual, formação e capacitação, manter a expansão do parque exibidor, aumento de bilheteria dos filmes brasileiros. Isso é estratégico, a gente vem produzindo muito, mas ocupando pouco de bilheteria. Então, a gente tem que ter ação para isso. Incentivo à entrada de investidores privados, acessibilidade, a diversidade sempre, e o combate à pirataria é uma premissa básica inicial. Então, quando a gente fala de investidores privados, é o seguinte: no mundo inteiro, o incentivo fiscal ele está colado com a produção de conteúdo. Tudo quanto é lugar do mundo, né? Breaking Bad, isso eu falo sempre, né? Breaking Bad é Novo México, porque os caras deram um rebate enorme, 1/3 do orçamento daquela parada é dinheiro público, de rebate de taxa. Por isso que foi feito no Novo México. Tá? Isso é Estados Unidos. Novo México é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. Então, assim, isso existe em qualquer lugar do mundo, o incentivo fiscal na produção cultural. O que não existe? É 100% ser bancado por isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio nosso, porque hoje praticamente a nossa atividade ela roda 100% em cima do recurso, seja incentivado ou, né, o fomento indireto ou direto. Acho que o desafio está em a gente trazer o privado para dentro desse jogo de uma maneira mais decisiva. Como é que a gente muda isso? Né? Assim, cara, dinheiro é um bicho que tem medo. Dinheiro tem medo, porque ainda mais no Brasil, é caro pra burro esse troço, né? É caro pra caramba, entendeu? Então, para entrar, eu tenho que no mínimo saber quando vai sair. Não pode ser um negócio que eu falo assim, eu não sei. Pode ser daqui a um ano, mas talvez daqui a 3 anos esse negócio fique pronto. Mas se de repente muda, pode demorar 4. O prazo médio de execução de um projeto quando entra no fundo setorial levantado são 2 anos. Médio, isso é média. A média são 2 anos, está errado, né? Está errado, não pode ser 2 anos a média, um projeto entrar e contratar, sair do fundo setorial. Não pode, sobretudo porque para entrar no fundo setorial o cara já tem que ter distribuidora, pelo menos. Ele já tem que ter canal contratado. Como é que pode? O cara já tem um mercado. Por que demora 2 anos esse troço? Então, isso tem que mudar. Então, o nome do jogo é previsibilidade. Então, por isso a gente ataca a burocracia, transparência, diálogo, e aí a gente traz previsibilidade para o negócio. Tornar o processo mais previsível. Porque daí o cara entra. Hoje é muito difícil trazer uma marca para dentro do conteúdo audiovisual, porque a marca, ela não sabe quando que esse troço vai sair. Então hoje ela tem uma estratégia da marca, o teu produto está adequado à estratégia da marca, mas você não sabe quando esse troço vai ficar pronto. Então, esse troço vai ficar pronto daqui a 4 anos, a estratégia da minha marca é outra. Então vamos conversar lá na frente. Aí você perde toda uma oportunidade de entrar dentro do... Entrar no conteúdo, né, de uma maneira decisiva, forte, né? O que eu falei semana passada, House of Cards tem 135 marcas lá dentro. Sim, 135 marcas. E todas concorrentes entre si. Você tem todas as marcas de tecnologia estão ali. Por quê? Cada personagem tem, da mesma forma que você pensa o figurino do cara, o cabelo e tal, você pensa quais são as marcas que aquele cara vai usar. Então, o Frank Underwood tem um conjunto de marcas, tem um pacote de marcas, a Claire Underwood tem um pacote de marcas, aquele Remy tem um pacote de marcas, o outro doido lá, o chefe de gabinete, tem um pacote de marcas. Você tem uma dúzia de personagens, primeiro e segundo nível, com um pacote de marcas. E você tem um estudo em que episódio a marca aparece,
em que sequência a marca aparece, em que plano a marca aparece e de que forma a marca aparece em cada um desses critérios anteriores. Não, por acaso, um terço do House of Cards... O House of Cards é uma propriedade que não é do Netflix, é uma propriedade que pertence a uma empresa chamada Media Rights Company, que é um terço AT&T, um terço Goldman Sachs, que é o maior banco de investimento do mundo, e um terço a WPP, que é a maior agência de publicidade do mundo. Beleza? Por que uma agência de publicidade vai investir num troço que não tem break? Pô, porque o cara enfia todas as marcas possíveis ali dentro, e só de botar 135 marcas ali dentro, ele já pagou esse negócio. Entendeu? O dinheiro do Netflix é no bolso, é cash, acabou. Sabe? Então, assim, essa tecnologia de pensar o conteúdo associado à marca, você só consegue se você tem um mínimo de previsibilidade. O nosso dinheiro é importante, a gente trabalha, hoje roda basicamente em cima da grana pública, da ensino e tal, mas a gente precisa trabalhar para trazer o privado cada vez mais para dentro desse negócio. Então, dando previsibilidade ao processo, desburocratizando as INs. O cara tem que ler aquilo ali e entender, não pode ser, pô, mas essa IN aqui diz uma coisa, essa outra IN aqui diz uma coisa contrária. E aí, qual que vale? Depende na mão do analista que cair. Né? Entendeu? Pô, depende da mão. Bom, mas se cair na mão de um primeiro analista, você recorre, né? Pede para ir na mão do outro analista. Daí vai cair na mão do superintendente ou do coordenador, vai ser de outra. Não pode isso, né? A gente não pode depender de gente. As pessoas estão ali para circular e fazer a máquina andar. Entendeu? O processo ele é importante, as pessoas estão ali para criar e fazer um negócio melhor. Né? Não é... Gatekeeper é diferente. Né? Então, a regulação do VOD hoje, o objetivo é a segurança jurídica, está em discussão, a gente espera que isso esteja